É isso aí, galera. No último dia 19 de janeiro, a Konami lançou gratuitamente o game Yu-Gi-Oh! Master Duel. E ele conta com mais de 10 mil cartas, com todas as épocas da franquia. Pensando nisso, eu vim aqui nesse vídeo falar, claro, sobre o game, mas também falar sobre as cartas. São muitas cartas, muitos tipos diferentes de cartas e muita gente se confunde com isso. Então, para você ter uma experiência melhor, quando for testar esse game, você já vai entender mais ou lembrar de algumas coisas da dinâmica. Então, não deixe de conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Paulo Vital e esse é o canal Network Nerd. Yu-Gi-Oh! Foi lançado inicialmente no mangá em 1996. De lá para cá foram lançados anime, filmes, livros e games. Muitos games, além do próprio jogo de cartas, né? Então, vocês estão atualizados com todas essas cartas? Por quê? Lá no início, o jogo era uma coisa. Só que foram acrescentando novas cartas, com novos efeitos, a coisa mudou bastante. Será que vocês estão atualizados com todos os tipos de cartas que tem? Então, não deixe de conferir esse vídeo aqui, porque eu vou falar sobre esse novo game e vou falar sobre essas várias cartas. Você já vai poder jogar, né, com essas informações já atualizadas. Então, se você é fã de Yu-Gi-Oh!, já deixe seu like aqui nesse vídeo para eu saber que vocês gostam do assunto e traga mais vídeos a respeito. Desde já agradeço, muito obrigado e vamos lá. Vou falar então sobre o Yu-Gi-Oh! Master Duel. O jogo está fazendo um grande sucesso, eu gostei muito da interface, eu achei muito legal. Uma coisa muito maneira que é fundamental para esse jogo, né, de cartas, o Yu-Gi-Oh!, que existe a opção de idioma português. É essencial, porque para ler os efeitos e as informações dali de cada carta, pô, às vezes no inglês, mesmo quem sabe inglês, se enrola um pouco. Mas em português tá tranquilo, tá muito legal, isso muito maneiro. O game conta com a opção duelo, você pode duelar online contra outras pessoas. Tem uma opção solo, você vai fazendo missões ali, jogando contra a inteligência artificial do game. Tem, claro, você edita seu deck, monta ali, né, do seu jeito. Você pode adquirir cartas com premiação dos duelos, com premiação das missões solo, né, que é ali jogando contra a inteligência artificial. E também tem a opção de criar suas cartas. Nesses prêmios que você vai ganhando, você ganha pontos, craft points, para você ir lá criar as cartinhas, ou então você pode desmantelar umas cartas, transformá-las em pontos, e aí você pode produzir novas cartas. Então, resumidamente, é isso que o game tem a oferecer, como eu disse, com mais de 10 mil cartas. E é exatamente essa quantidade toda de cartas que pode confundir um pouco o pessoal. Poxa, se você jogou um game aqui, outro lá, você já jogou há muito tempo, olha, muita coisa mudou desde lá no início. Ah, você assistiu o anime? Pô, muita coisa do anime não se aplica aqui ao game. Então, eu vim mostrar aqui, nesse vídeo, essas questões, esses tipos de cartas e também, mais ou menos, a questão da jogabilidade. Por quê? Tem uma coisa interessante ali no Master Duel. Nessas missões solo, tem informações, eles vão, é tipo como se fosse um tutorial, e vai ensinando você a usar os diferentes tipos de cartas. Só que eu vi um problema nisso aí. Primeiro que, se você quer assistir, se você quer aprender ali o tutorial, você é obrigado a fazer ali as missões. E se você às vezes queria ali fazer as missões, jogar contra a inteligência artificial, você é obrigado a seguir ali o tutorial. Então isso eu não achei legal. Tinha que ser as duas coisas desvinculadas. Você podia jogar ali contra a inteligência artificial do game e também, se você quisesse, recorrer ali ao tutorial. E eu achei assim, de forma um pouco lenta, é bem explicado, beleza, mas não explica tudo e achei pouco lento, e tem essa questão de estar vinculado às missões. Por isso eu vim aqui trazer esse complemento de informações para vocês. Então, vamos começar. A questão básica. Cada jogador tem 8 mil pontos de vida. Os jogadores vão summonando as cartas, summonando os monstros, colocando ali no tabuleiro as cartas de monstros, magia, armadilhas, nós vamos ver tudo isso, com o intuito de diminuir os pontos de vida do adversário. Ganha quem reduzir os pontos do adversário a 0. Isso é uma forma de ganhar. Outra forma de ganhar é se o seu adversário não tiver mais cartas. Ou seja, ele não tem mais cartas ali para depositar ali no jogo.
no tabuleiro do jogo. E também não pode mais comprar cartas, sacar cartas ali do seu deck. Acabou as cartas. Nessa situação, você também perde. E uma outra situação que perde. Determinadas cartas têm o efeito de acabar com a partida. Um exemplo delas, acho que todos devem conhecer, é o Exódia. Só que uma questão, para vocês verem a diferença. No anime, quem lembra do anime? O Exódia. O Exódia é summonado ali com várias partes dele e tal, não sei o quê. E o Yugi sacou o Exódia, uma carta poderosíssima, e ele venceu o Kaiba lá no início da história. No game é diferente. Você summona o Exódia. Ele não é ali o monstro para você atacar e tal. Você forma as partes dele. Quando você forma todas as partes, coloca ali no jogo, você vence o jogo. Acabou o jogo. Fim de jogo. Não importa os pontos de vida do adversário. Você chega, joga e acabou o jogo. Agora eu vou falar sobre os decks. Decks são os baralhos, né? Temos o deck principal e o deck adicional. O deck principal, ele é composto de 40 a 60 cartas. Ou seja, você não pode ter menos de 40 cartas, não pode ter mais de 60 cartas. Entre 40 e 60, entre monstros, cartas de magia e cartas armadilha. Tem uma questão, você só pode ter até, no máximo, 3 cópias de cada carta. Ou seja, 3 cartas iguais daquele monstro, daquela magia, daquela armadilha, beleza. Isso são condições normais. Existem condições de determinadas cartas têm limitações. Tem cartas que você não pode ter 3, só pode ter 2. E tem cartas que você só pode ter uma no seu deck. Então, mas o normal são 3 cartas. E nós temos o deck adicional. E ali no deck adicional nós vamos ter os monstros Synchro, os monstros XYZ e os monstros de fusão. Eu vou falar sobre todos esses tipos de cartas depois. Na regra, existem, dependendo do game, dependendo da regra se for jogar, o limite de cartas desse deck adicional ali é de 15. Particularmente ali no caso, em outros games também. Mas no game Yu-Gi-Oh! Master Duel, o limite são 10. Agora nós vamos ver aí o desenho do tabuleiro, o campo, né, de jogo. Cada jogador tem um campo e cada um vai colocando as suas cartas no seu campo. Agora vamos olhar aí a imagem. Na parte inferior direita nós temos o deck principal e é dali que nós sacamos as cartas. Na parte inferior esquerda nós temos o deck adicional, onde tem essas primeiras cartas. Na parte inferior, esses cinco locais aí são destinados às cartas de armadilha e às cartas de magia. À frente nós temos as casas ali dos monstros. É ali que vão ser colocados os monstros. No canto superior, mais à esquerda, nós temos um espaço para se colocar a carta de magia de campo. Na parte superior direita, nós temos o local do cemitério, o graveyard, né? E um pouco mais acima, nós temos o local onde as cartas são banidas. Então, nós temos agora as principais cartas do jogo. O game ali no anime, no mangá, se chamava Monstros de Duelo. Então, as principais cartas são os monstros. Vou começar falando sobre os monstros normais. Depois vou falar magias e armadilhas. E por último vou falar dos outros tipos de monstros. Os monstros normais, o que eles são? Eles têm lá os seus pontos de ataque e seus pontos de defesa. Se eles atacam, se eles estiverem em posição de ataque, vai se levar em consideração na comparação ali da luta o valor do ataque dele. Se ele estiver em modo de defesa, vai se levar em consideração os pontos de defesa ali na hora do combate. A gente caracteriza ali a carta do monstro normal um bege clarinho. Se você vê esse tipo de carta, você vê pela cor que ele é um monstro normal. Nós temos 23 tipos de monstros e nós temos 7 atributos. Esse é o modelo de carta que a gente pode ver. O nome do monstro, o atributo, o nível. Nível é esse número de estrelinhas aí vem dizendo qual é o nível do monstro. Até 4 estrelas ele pode ser colocado no campo sem problema nenhum. Se o monstro tiver 5 ou 6 estrelas, ele vai precisar de uma carta de sacrifício. Se é uma carta de 7 ou 8 estrelas, você vai precisar 2 tributos, 2 cartas que estão no campo. Ali embaixo da foto, aí temos a foto do monstro, temos o tipo, a descrição. Às vezes, como é uma carta normal, ela não tem o efeito, então é só falando uma historinha sobre aquele monstro ali. E aí, os pontos de ataque e os pontos de defesa. Agora nós temos as cartas de magia e armadilha.
Como é que elas se diferenciam das cartas de monstro? As cartas de monstro, você só pode colocar por rodada, por turno, uma delas ali no tabuleiro, no seu campo. Claro, dependendo de efeitos de cartas, aí as coisas mudam, mas numa situação normal é isso. Elas podem ajudar o usuário, né? Ou podem prejudicar o adversário. Tanto as de magia quanto as de armadilha podem ter esses efeitos. Você não tem um limite, você pode colocar todas ali em campo, ocupando aqueles 5 espaços ali. Isso não é uma limitação como a do monstro, você coloca apenas uma. E elas são de diferentes tipos, nós vamos ver aqui de que tipos que são as cartas de armadilha e as cartas de magia. As cartas de magia são da cor verde e as cartas de armadilha são um vermelho assim, meio vinho e tal, vermelho. Aí pelo modelo nós temos ali o nome da magia, o tipo, o ícone e a descrição, o efeito que ela faz. A carta de armadilha, mesmo esquema. O nome da armadilha, o tipo, o ícone, a descrição do card. Os tipos de cartas de magia que nós temos. Nós temos as magias normais, que é aquela que você coloca e ela produz um efeito, ela vai para o seu cemitério, você já usou. Ok, nós temos as cartas de magia de uso contínuo. Você coloca ela em campo e ela fica produzindo um efeito ali continuamente. Nós temos a carta também de campo. O que seria essa carta de campo? Você coloca ela ali para uma determinada propriedade, na descrição dela, para todo o seu campo. Por isso que é uma magia de campo. Temos a magia de equipamento. É aquela que você equipa em um monstro. E aí dá um atributo maior para ela. Temos as cartas de magia de ritual, que efetuam um ritual para summonar um monstro especial. E temos uma carta de magia que ela é diferente, especial, que são as magias raras. Por quê? Você coloca em qualquer fase do seu turno e por vezes até no turno do adversário. As cartas de armadilhas, nós temos basicamente 3 tipos. As normais. As normais, como eu disse, as cartas de armadilha são armadilhas. Então é no turno do adversário que você as aciona. As normais, elas são um efeito ali único e depois elas se desfazem. Nós temos também as cartas de armadilha contínua, como o próprio nome diz, uma vez acionadas, elas ficam dando um efeito contínuo, prejudicando ali o adversário. Nós temos também as cartas de armadilha de resposta. Elas são basicamente, como diz, uma resposta a um efeito de magia ou de uma armadilha do adversário. Elas tendem a anular aquele efeito. Quero que lembrar vocês, amigos, que podem adquirir produtos dos mais diferentes departamentos pelos melhores preços na loja virtual Network Nerd. Não deixe de conferir o link aqui na descrição. Também quero trazer a vocês, amigos, o curso Photocam. É o mais completo do mercado, com seus 18 módulos e o melhor preço. Clique aqui na descrição, o link da página promocional, que sem compromisso vocês podem verificar tudo que o curso tem de oferecer. Não deixe de conferir. Agora eu vou falar sobre os outros monstros. Começando pela carta de monstro de efeito. A coloração é diferente, é uma coloração alaranjada. Na descrição, ele fala do efeito que ele faz. É ali que informa o efeito. As cartas de monstro de efeito, assim como as cartas de monstro normais, elas se encontram no deck principal. Essa que eu vou falar aqui agora, ela se encontra lá no deck adicional, que é a carta de fusão. A carta de fusão, o monstro de fusão está lá no deck adicional. Nós temos que ter os monstros que a gente chama de monstro matéria de fusão e temos que ter uma carta de magia fusão de determinado monstro. Ela ali na descrição fala, para fusionar determinado monstro precisa de tal monstro mais tal monstro. Você tem os monstros e traz ali esse monstro de fusão do deck adicional. A carta do monstro de fusão ela também é semelhante ao design de uma carta de monstro comum e a coloração dela é roxa. Agora nós temos também a carta de monstro ritual. Também podemos verificar que o design dessa carta é semelhante ao design dos monstros, das cartas de monstros que nós vimos até agora. A coloração dela é azul. A carta do ritual ela fica no deck adicional. Você precisa da carta de magia certa para efetuar o ritual. Existe então ali um tributo dos monstros para se fazer aquele ritual e aí a carta do monstro de ritual vem no seu deck adicional, no seu campo. Aí nós temos agora os monstros síncro. Também o design é semelhante às demais cartas de monstro. Nós vemos aí a cor é um branco, meio cinza. Esses monstros síncro, eles ficam também no deck adicional. Primeiro você tem que ter um monstro que a gente chama de monstro regulador. Está ali na descrição do monstro escrito regulador. E além do monstro regulador, você tem outros monstros não reguladores. Você tem que sacrificar ali, né, como tributo, tanto os monstros quanto o número de estrelas ali do monstro 5 que você quer summonar. Agora nós temos os monstros XYZ. Como também podemos ver, o design da carta dele é semelhante e a coloração
é preta. Como é que a gente faz para summonar um monstro XYZ? Ele também fica no deck adicional e nós precisamos summonar monstros com o mesmo número de estrelas. Um exemplo, se o monstro XYZ tem 4 estrelas, nós precisamos de 2 monstros 4 estrelas no campo para servir de tributo para trazer esse monstro XYZ de 4 estrelas. Agora os monstros pêndulo, que eu particularmente, que é o que eu acho mais confuso assim a utilização. Vocês podem ver que o design delas é diferente dessas cartas. Elas têm uma parte como se fosse de monstro e uma parte ali seria de magia. E elas exatamente funcionam como magia e como monstros. Você pode chegar e colocar ela ali no campo como um monstro normal. Mas você pode colocar ela para utilizar dessa nova forma, da forma pêndulo, que seria como se fosse uma magia. Você pode botar uma carta pêndulo de cada lado. À esquerda é uma cor azul e na direita a cor vermelha e você coloca os números ali. Se você, por exemplo, colocar 2 e 7, quer dizer que você pode summonar monstros entre 3 e 6. Monstros pêndulo entre 3 e 6. Você pode summonar quantos monstros pêndulo você quiser dentro daquele espaço ali, né? Como eu dei aqui o exemplo, 3 e 6. Só que você só pode fazer um pêndulo por turno. Você pode summonar quantas cartas se você quiser, mas uma vez por turno. Pessoal, esses aí são os esclarecimentos sobre os tipos diferentes de cartas que nós temos ali no game, né? Yu-Gi-Oh! Master Duel. Como eu disse para vocês, eles têm ali um tutorial. Só que eu particularmente achei esse tutorial meio lento e é uma coisa meio que obrigatória. E se vocês, por exemplo, quiserem direto duelar? Então, já tem algumas informações aqui, monta ali o deck de vocês e parte para a brincadeira ali dos duelos. Beleza. E, é claro, vocês podem se divertir à vontade porque existem infinitas possibilidades. Você pode botar um deck baseado nos monstros síncro, um deck nos monstros pêndulo, ou então um só que utiliza, explore várias cartas de monstros de efeito combinadas com cartas de magia, armadilha e monstros de ritual. As possibilidades são infinitas. É uma questão de você ficar estudando todos aqueles monstros, todas aquelas cartas que você tem ali na mão. E aí, pessoal, já jogaram o game Yu-Gi-Oh! Master Duel? O que vocês estão achando? Estão gostando como eu? Vocês querem que eu faça mais vídeos sobre esse game que está batendo recordes aí? Mal foi lançado, já está sendo recordista de número de jogadores online. Querem que eu fale mais? Querem que eu fale sobre algum deck específico? Sobre alguma questão, alguma utilização em específico? Deixe aqui seus comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Eu também vou saber que vocês gostam de Yu-Gi-Oh! E trago mais assuntos como esse ou de outros games que vocês coloquem aqui nos comentários. Desde já agradeço a companhia, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.